Ômega 3 anti-inflamatório. Quais são os alimentos mais ricos em ômega 3? E você sabe quais são os benefícios à saúde dessa gordura anti-inflamatória? O que é o ômega 3? Por que ela é uma gordura poliinsaturada? E para que ela serve? Fica aí, vamos aprender quais são os alimentos mais ricos nessa gordura para você melhorar sua saúde. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraço, nutricionista clínico, e sou apaixonado para trazer para você o que há de mais recente na literatura médica científica para você melhorar a sua saúde, assim como eu um dia estava muito doente, com diabetes, cheio de outros problemas, e reverti meus problemas só com nutrição e medicina de estilo de vida. Então, primeiro de tudo provavelmente você já ouviu falar por aí que o salmão é um alimento muito rico em ômega 3, então o ômega 3 é uma gordura benéfica, a gordura mais saudável que nós temos. A gente tem que entender primeiro o que é o ômega 3 e quais são as melhores fontes e quais são as maiores fontes. Então a gordura poliinsaturada tem uma ligação dupla de carbono diferente das outras e ela é uma gordura essencial, ou seja, o nosso corpo não consegue produzi-la, ela precisa ser ingerida pela dieta. E hoje em dia, o grande problema é que as pessoas consomem muito ômega 6 e pouco ômega 3, que acaba fornecendo um perfil pró-inflamatório, ou seja, causa inflamação no nosso organismo. Então, o ômega 3 tem três tipos de ômega 3: o EPA, o DHA e o ALA. Quando se consome peixes, geralmente a gente está falando de EPA e DHA. Quando se consome plantas, a gente está falando de ALA. Ou seja, o ômega 3 das plantas precisa ser convertido dentro do nosso organismo por enzimas chamadas dessaturases e alongases em ômega 3 utilizável, que é o EPA e DHA, que acaba formando as membranas, acaba formando o nosso cérebro, nossos olhos, acaba formando grande parte do nosso organismo. E as recomendações das várias organizações mundiais é de 250 a 500 miligramas por dia. Então, o pensamento usual é que se você comer um peixe gorduroso rico em ômega 3 2 vezes por semana, já bateria facilmente essa cota. Entretanto, os ômegas 3 das plantas seriam em torno de 1.600 microgramas para homens e 1.100 para mulheres, o que se converte geralmente em 2 colheres de linhaça triturada por dia. Mas para que então consumir o ômega 3? Então, as pesquisas ligam o consumo de ômega 3 a todo tipo de benefício à saúde que você pode imaginar. Sim, por exemplo, baixos níveis de ômega 3 são correlacionados a doenças mentais, aumento de incidência de doenças cardiovasculares, problemas comportamentais, depressão e condições inflamatórias, como por exemplo a artrite reumatoide, uma doença autoimune. Assim como está sendo visto até efeitos anabólicos, ou seja, efeitos para auxílio da construção muscular devido ao ômega 3. Sim, não tendo nada a ver com proteína, impressionantemente. Mas, obviamente, os alimentos são um pacote completo, não são nada refinados. Então, quais são as maiores fontes de origem vegetal? Nozes, por exemplo, elas contêm 2.570 miligramas a cada 75 gramas, ou seja, 2,5 punhados assim, dão mais ou menos 2.570 gramas, relembrando que a recomendação para um homem seria de 1.600. A linhaça, por exemplo, 2.350 miligramas a cada 75 gramas. O feijão da soja, por exemplo, muita gente não sabe, mas a soja é rica em ômega 3, contendo 670 miligramas por porção. Muita gente não conhece, ainda mais aqui no Brasil, a semente de cânhamo. Sim, a semente de hemp contém em torno de 7,1 gramas de ômega 3 a cada 100 gramas. Né? É uma semente muito rica, muito nutritiva, mas que infelizmente aqui no Brasil ela é proibida, tá? Por causa da correlação com a maconha, mas não tem nada a ver realmente. Aí depois a gente passa para a semente de chia, que na verdade seria a maior fonte de origem vegetal, com 5,50
microgramas por porção de 75 gramas. Quer aprender mais receitas com chia, com linhaça, como aumentar mais essa quantidade de ômega 3 na sua dieta? Eu tenho 10 livros já publicados sobre o assunto, didáticos, científicos e de receitas. Esse é o Delícias da Natureza Cozinhando Sem Fogão, meu mais recente livro de receitas, onde tem várias receitas ricas em ômega 3 para você melhorar sua saúde. Mas, se você ainda não está confiante em como fazer essa mudança, eu presto atendimento nutricional presencial e online. Tem nossos 6 cursos online também cheios de receitas ricas em ômega 3 e nossos retiros presenciais para você aprender a melhorar sua dieta pessoalmente comigo. Essas são as maiores fontes de ômega 3. Entretanto, muita gente não sabe, os vegetais crucíferos, por exemplo, como brócolis, a couve, tem uma boa quantidade de ômega 3 a cada 1 kg de vegetal. Eu sei que parece muito, mas como esses alimentos são muito pobres em gordura, ou seja, 7% total calórico, para o brócolis e a couve fornecer tanto ômega 3, quer dizer que tem bastante, quase toda a gordura dele é ômega 3 e isso é muito impressionante e é muito benéfico e te estimula a consumir mais desses alimentos frescos. E o que a gente tem que levar em consideração é que peixe, sim, atum, sardinha, salmão, entre outros, são extremamente ricos em ômega 3, podem ser as maiores fontes de ômega 3, mas não são as melhores fontes de ômega 3. Primeiro de tudo o salmão hoje em dia, por exemplo, é salmão de cativeiro. Então, como ele não é alimentado com as fontes reais de ômega 3, como algas, outros peixes, e sim com ração, ele acaba não tendo a quantidade de ômega 3 que as pessoas ouvem por aí. E acaba tendo muita contaminação de metais pesados, corante para deixar a cor do salmão rosa, né, aquela cor de salmão, entre outros fatores. Então, o que a gente tem que levar em consideração? Não é porque um alimento na nutrição tem mais proteína ou mais ômega 3 que ele vai ser o melhor para nós. Ao longo da evolução, todos os dados científicos mostram que seres humanos consumiam primariamente plantas e que plantas são inversamente correlacionadas a todo tipo de doença crônica. Então a gente tem que entender que a maior parte do nosso ômega 3 viria pelas plantas. Então a gente tem que focar nos alimentos das plantas ao invés de focar só no nutriente isolado, sem entender que o alimento é um pacote nutricional completo. E quando a gente vai tentar comer o peixe para comer mais ômega 3, a gente vai acabar ingerindo uma maior quantidade de metais pesados, proteína, entre outros fatores. Não estou falando que se você não pode ter algum consumo de peixe, porque muitos dos centenários têm consumo de peixe sim, mas eu estou falando que as pessoas realmente, quando elas querem dar ênfase em alguma coisa, elas consomem muito peixe, muito não sei o que, muita proteína animal. E os Okinawa, por exemplo, consomem uma vez peixe por semana. E é uma das civilizações mais saudáveis e longevas do mundo, né? É uma estimativa, 3 a 4% total calórico deles vem de peixe. Então o que eu estou sugerindo sim, eu acredito numa dieta baseada completamente em plantas, mas ainda assim, se você vai introduzir peixe, que seja muito pouco e compreenda que hoje em dia todo peixe já vem com microplástico, alta quantidade de metais pesados, entre outros fatores. Então, primeiro de tudo, gostou do vídeo? Não se esquece de comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal e apertar o sininho para receber nossas atualizações. Além disso, quer minha ajuda como nutricionista clínico? Tem nossos 10 livros já publicados, nossos 6 cursos online, nossos retiros presenciais sempre em janeiro e julho e meu atendimento nutricional online e presencial para ajudar a você melhorar sua saúde. Clica nesses vídeos para saber mais.